O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Pedro e São Paulo são chamados as colunas da igreja. E por isso 2 festas no ano celebram um e outro. E celebramos de Pedro esse dia de hoje e a Cátedra de São Pedro, dia 22 de fevereiro. E de São Paulo, no dia 25 de janeiro, a sua conversão. E juntos, hoje, o seu martírio, o martírio de um e de outro. Hoje é o dia em que celebramos a conclusão da vida e da missão desses 2 baluartes da fé. Que pela fé e pela coragem, são as colunas da igreja. Cada um a seu modo. E 2 pessoas, eu não diria absolutamente diferentes, mas muito, muito diferente. São Pedro, nós o encontramos às margens do mar da Galileia, quando Jesus o encontra e o chama para ser pescador de homens. Já tinha feito isso com seu irmão André. A curiosidade de conhecer nosso Senhor leva-os à casa que Jesus tinha ali perto. A vida de Pedro é transformada. Ele se apaixona pela mensagem do Evangelho, por aquilo que Jesus tinha para fazer na vida dele e se entrega completamente. Mas, todos nós conhecemos, com que dificuldade Jesus foi trabalhando na vida de São Pedro. Até que chega um ponto que é o ápice entre os 12 apóstolos. Jesus o seleciona, Jesus o escolhe, é o evangelho da missa. E dá a São Pedro as chaves do reino dos céus. É isso que o evangelho disse. É importante que a gente entenda que na antiguidade as chaves ficavam na mão do mordomo da casa. Então é isso que Jesus está dizendo. Você será o mordomo da minha casa. Você vai cuidar da casa. Você vai ser o chefe, né, dos empregados, dos serviçais, dos trabalhadores da casa. Você estará como antístete. Você estará à frente. Você estará como cabeça do colégio
dos 12 apóstolos. Por força dele? Não, porque logo em seguida, Pedro já mete os pés pelas mãos, o carro na frente do boi, já leva uma bronca de Nosso Senhor. Depois, não é aquilo que você imaginava, nega Nosso Senhor na paixão por 3 vezes, mas sempre com muito amor, medroso, atrapalhado, mas com muito, muito amor, um amor apaixonado. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É a confissão de Pedro ao Cristo ressuscitado. Por causa de Jesus, da fé em Jesus, ele vai à frente da igreja. Mas assim, sempre como autoridade que ele é, muito cauteloso. Mas a cautela de Pedro não o livra dos apuros que virão. Encontramos ele nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, preso. Preso logo depois, talvez 1 ano, 2 anos depois da morte de Nosso Senhor. Na morte de Jesus. Agora, se você prestou atenção na primeira leitura, diz, era a festa do pão ázimo. É a Páscoa. Você imagine você ser preso na mesma data em que seu chefe, seu senhor, foi preso. Você sabe o que aconteceu com Jesus na Páscoa. Você vai preso no tempo, no dia em que Jesus foi preso e o desfecho foi a morte. Pedro vai ser lançado na cadeia e para ele ali estava acabado. Eu imagino a mente, o coração, a cabeça de Pedro. Mas nem começou a missão. Ele disse, ide pelo mundo, pregai o evangelho. Tudo bem, não consegui nem aqui na Judéia. Tem a Galileia. Então tem essa região da Decápole, aqui o mais próximo de nós. Quantas dúvidas Pedro teve dentro da prisão. Como ele foi testado na fé, mais uma vez, testado na fé, mais uma vez, na escuridão daquela prisão. Mas a igreja inteira rezava por ele, para que ele não fracassasse na fé, para que ele não desanimasse na fé. E essa é a nossa missão, de rezar por aquele que Jesus colocou à frente da igreja. Não porque ele seja o mais forte, ponha isso na sua cabeça. O Papa não é o mais forte, o Papa não é o mais santo, ainda que nós chamemos a ele de Santo Padre. É um título, é somente um título. Feito da mesma carne que nós somos feitos, com as mesmas dificuldades que nós temos, fragilidades que nós temos. Com certeza, muito mais próximo de Deus do que eu e você. Eu, pelo menos, procuro pensar assim. Imagina a santidade de um homem que chega ao lugar que está o Papa Leão XIV. Mas é o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro. Aprisionado, talvez não hoje, em uma prisão em Jerusalém, jogado no fundo de uma pocilga, porque era isso que era uma prisão naquela época, um chiqueiro. Mas aprisionado de todos os lados. Se o Papa abre hoje a boca para fazer uma crítica mais contundente, por exemplo, ao que acontece na África, ao que acontece em alguns lugares da Ásia, ao que acontece no Oriente Médio, o Papa, eu lembro como se fosse hoje, uma homilia, uma palestra, aliás, de Bento XVI, fazendo uma crítica não à religião islâmica, mas essa tendência que uma certa ala do islamismo tem de querer convencer as pessoas na base da porrada, na base da força e não do argumento, na base da guerra, da sharia, da imposição. O Papa fez esse comentário, lembrando o diálogo de Miguel Paleólogo, o grande imperador do Ocidente, e um sheik, e um daqueles líderes da época do Islã. O Papa terminou, Bento XVI, de fazer esta prédica, de fazer essa colocação. Foi uma palestra, uma espécie de aula. Foi na Alemanha isso.
Ele terminou e 3 freiras foram assassinadas. Uma na Índia e 2 na Ásia, na África. E não teve mais morte, porque a Santa Sé correu para fazer uma explicação de que não havia na fala do Papa nenhuma ofensa ao Islã em si. Vocês entenderam? O Papa, quando ele diz como é que a palavra de Deus ensina que é a família, que é a vida, o que é, onde inicia-se a vida e como é que a vida termina. Ela começa no ventre da mãe, na união dos gametas. É ali que a vida começa. Deus coloca uma alma sobrenatural e espiritual. Deus cria uma alma no ventre da mãe quando espermatozoide e óvulo se unem pela fecundação. E a morte é pela morte natural, no fim da vida, quando todos os recursos que são possíveis terminam e a pessoa naturalmente cumpre a sua missão, a sua tarefa sobre a face da terra. Dizendo, portanto, não ao aborto e não à eutanásia. Aborto que já passou na maioria dos países que se diziam cristãos, e eutanásia que avança de uma maneira absurda, inclusive liberada para pessoas doentes que não querem passar pela enfermidade. Em alguns países do mundo é até bom e até recomendável, porque é um gasto a menos para o Estado. Então o Estado prefere patrocinar a eutanásia, prefere participar do suicídio assistido, é isso que é a eutanásia, do que cuidar da dor da pessoa, inclusive da dor psicológica e da dor espiritual, dando a essa pessoa a força necessária que só Deus pode dar para que ela passe por isso. Todas as vezes que um Papa pronuncia-se dizendo claramente o rebu que a televisão, que os meios de comunicação, que a mídia, que os lobbies, que as ideologias, que os grupos de pressão, que os grupos de opinião fazem, é uma coisa impressionante. Inclusive quando o Papa Francisco, que era o queridinho da mídia, falava o que a igreja sempre falou, a mídia calava, e quando o Papa Francisco, que era muito falador, falava no sentido de acolhida, no sentido que sempre, claro, é isso, de compreensão, é claro que eu compreendo, óbvio que uma mãe solteira, já com 5 filhos, cada um de um pai diferente, sem religião, sem formação nenhuma, no desespero, parte para o aborto. É claro que é compreensível. É claro que eu entendo. Eu me ponho no lugar dessa mãe. E isso não significa que eu apoie. Dava-se margem, dava-se voz à deturpação do que o Papa dizia, do que o Francisco dizia. A mídia fazia isso direto no pontificado de Francisco, e já agora, no pontificado de Leão XIV, já se vê a mídia torcer o nariz e fazer cara feia para esse pontificado, porque sabe que, pelo que parece, eles não vão conseguir ter essas pegadinhas que eles faziam no pontificado de Francisco. O Papa está preso, e nós precisamos rezar por ele, para que o Senhor o liberte desta prisão ideológica, desta prisão que hoje são os meios de comunicação assaltados por grupos ideológicos. Que o Senhor o salve, o dê liberdade, destemor, que o anjo do Senhor o visite nesse momento, que o anjo do Senhor visite sua santidade, o Papa Leão XIV, nesse momento, que as portas das cadeias caiam por terra e ele possa sair livre para pregar o Evangelho. 2000 anos depois. E a história é a mesma. Do outro lado, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, diferente de Pedro, que era um pescador simples da Galileia, o apóstolo Paulo é um doutor, formado na melhor, seria hoje, universidade da sua época.
E não somente formado, um doutor, um professor, filiado ao partido mais radical do judaísmo, o farisaísmo. Filiado ao farisaísmo. Um ódio profundo pela igreja, um ódio profundo pelos cristãos, que eles consideravam hereges, que eles consideravam uma pedra dentro do sapato do judaísmo e que precisavam serem eliminados. Com cartas para perseguir os cristãos que estavam começando a igreja em Damasco, ele parte orgulhoso, soberbo, alterado de ódio para calar a igreja. Quando o Senhor Jesus o derruba do cavalo, do orgulho, da prepotência no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas eu não te persigo? Sei nem quem você é. Eu não persigo você. Quem é você? Jesus de Nazaré. Não, sim, porque quem odeia a igreja, quem persegue a igreja, quem não gosta da igreja, quem se levanta contra a igreja, é contra Jesus de Nazaré que se levanta. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E não existe possibilidade de você querer Cristo e não querer a igreja. De você aceitar Cristo e não aceitar a igreja. Esse papo furado que você inventou, que você é católico do seu jeito, que você cria o seu jeito de ser católico, cai por terra, como Paulo, com o orgulho dele, caíram por terra. O Senhor derruba você da sua prepotência, da sua invenção, de uma igreja, de um catolicismo, de uma coisa que não existe, que só existe na sua cabeça. Essa é a igreja real. E aí Paulo, derrubado do seu orgulho, vai ter com a igreja, vai se resolver com a igreja. Aí você pensa, bom, esse cara vai ser acolhido de braços abertos. Jesus transformou a vida dele, Jesus apareceu para ele. Não. Bastou 2, 3 pregações dele contando o que Jesus tinha feito com ele, como é que Jesus tinha transformado a vida dele, para a turma, para a igreja da época dizer, sei não. Esse cara, e confusão, e diz que diz, e fofoca. Tinha fofoca naquela época na igreja? Então, bem-vindo. 2000 anos de fofoca. 2000 anos de conversa fiada. Ah, você quer uma igreja perfeita? Ah, você quer uma igreja onde não haja problemas? Ah, você quer uma igreja onde não haja dificuldades? Onde você seja 100% acolhido? Então, essa igreja não existe, porque ela é feita de homens. Essa é a igreja real, que você deve amar, que você deve seguir, a quem você deve obedecer. Não, Paulo não fundou a igreja dele. Ele não foi acolhido, ele foi proibido de pregar, inclusive aconselharam, volta para a tua terra. Você é de onde mesmo? Eu sou de Tarso. Então, vai-te embora para Tarso, fica lá um tempo, até o pessoal se esquecer que você era quem você foi. Eu queria que dissesse isso para você dentro da igreja católica. Ah, como eu queria. Para ver se você fica, para ver se você permanece, para ver se você continua servindo, para ver se eu e você continuamos amando a igreja, não a igreja da nossa cabeça, a igreja real, com suas limitações, com suas dificuldades, com gente esquisita. Sabe por quê? Paulo entendeu e aceitou, porque ele sabia que aquilo era uma provação, que ele precisava, que Deus sabe de todas as coisas. E ele vai para Tarso. Não 1 mês, não 2 meses, não 1 ano, não 2 anos. O cara mais inteligente do mundo da igreja naquela época. Jogado ao ostracismo. Esquecido durante 10 longos anos. 10 anos. Estudando, lendo, aprofundando, comparando as escrituras, até que Barnabé se lembra,
do irmão Paulo e o vai buscar para uma missão em Antioquia. Finalmente, levantado, quebrado o orgulho, quebrada a prepotência, foram precisos 10 anos, que eu não sei o que aconteceu, mas eu posso dizer para você, foi Deus trabalhando na vida dele. Se ele tivesse sentado na janela, naquela época, ele não teria ido a lugar nenhum. Quem está chegando tem que sentar no corredor. Quem está chegando tem que sentar na última fileira. Quem está chegando tem que calar a boquinha. Quem está chegando tem que aprender a obedecer, conhecer, ler o catecismo, ler a Bíblia, ouvir muita pregação, comer muita farinha e muito feijão, deixar as coisas de criança e aprender a ser adulto. É o que ele vai dizer. Isso tudo que eu acabei de dizer aqui são palavras do apóstolo Paulo. É ele dizendo. E aí, de pé, erguido, ele percebe de cara que não era somente para pregar o evangelho em Antioquia, mas que Jesus tinha dito para pregar o evangelho para as nações. E por mais coragem que Pedro e os outros apóstolos tivessem, eles estavam presos à cultura judaica. Eles ainda estavam amarrados ao território judeu. E aí Deus levanta em Paulo o apóstolo das nações, o apóstolo dos gentios. E essa coragem toca o coração de São Pedro. E de repente, estão os dois em Roma, por volta do ano 70, 76, os dois pregando o evangelho, os dois presos, e segundo a tradição, no mesmo dia, na colina do Vaticano, crucificado de cabeça para baixo, e na Via Ostiense, decapitado, Pedro e Paulo. Pedro em São Paulo, extramuros, na Via Ostiense, São Pedro, na colina do Vaticano, um crucificado, o outro decapitado, os dois derramam o seu sangue, dizendo, esta é a fé, Jesus vive, Jesus ressuscitou, Jesus é o nosso Deus e Senhor. E por esta fé, e por esta verdade, nós damos a nossa vida. As colunas da igreja. Santo Padre, o Papa Leão XIV, herda de São Pedro as chaves. E de São Paulo, a autoridade de pregar a verdade do Evangelho. Com a espada que corta, como cortou o pescoço dele e separou o corpo da cabeça. De separar o que é certo, o que é errado. Quem faz isso é a igreja. O que é bom e o que é mal. O que pode e o que não pode. É por aqui e não por ali. Então, hoje, quando você vê pessoas que querem ser mais católicas do que o Papa, ou serem católicos sem o Papa, veja o tamanho do absurdo. Porque ali, onde está o Papa, ali está a autoridade do próprio Cristo. Ali está o mordomo da casa do Senhor, zelando e cuidando há 2000 anos, para que nós tenhamos a segurança de estarmos dentro da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Termino dizendo, meu irmão e minha irmã, essa autoridade de mordomo de São Pedro, e esse destemor carismático de ir, se aventurar, de fazer a vontade de Deus, de Paulo, que essas duas dimensões, a paulina e a petrina, devem habitar o coração de cada católico. Ao mesmo tempo, esta segurança firme na rocha da fé, das verdades, e ao mesmo tempo, esse jogo de cintura de São Paulo,
de aceitar os desafios de cada tempo e sair e não ter medo e evangelizar. Que o Senhor dê à sua igreja, terminando o mês das festas juninas, termina o mês de junho com São Pedro, São Paulo, o mês do Sagrado Coração de Jesus, terminando este mês de junho, que os nossos corações sintam esta alegria. Nós estamos seguros. Há um mordomo na casa do Senhor. Há alguém que segura as chaves do reino dos céus. Há na colina do Vaticano a continuidade do cuidado de Deus para conosco, abrindo as portas da graça e fechando tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida. A força do inferno, a força do mal, a força do ódio, trancando a mentira, a corrupção, trancando o pecado. Que nos dias de hoje, a espada do Evangelho é levantada nesta igreja. Não segundo os nossos gostos ou os nossos desgostos, mas segundo aquilo que é a verdade límpida do Evangelho, que São Paulo anunciou com a sua vida. Obrigado, Jesus, por estarmos hoje celebrando o dia do Papa. Que o início do pontificado de Sua Santidade, o Papa Leão XIV, seja um tempo de graça e de renovação para a Santa Igreja Católica. Obrigado, Jesus, porque sou católico. Obrigado, Jesus, por estar debaixo do carisma e do governo de Sua Santidade, o Papa, sucessor dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio